Olá, ChatGPT. Bom, eu queria falar sobre um assunto de inteligência artificial envolvendo um caso bem agravante que a mãe processou a empresa após o jovem ele tirar sua própria vida após se apaixonar por IA. Discussão sobre ética na inteligência artificial é realmente importante, especialmente quando falamos sobre o impacto emocional que a IA pode ter nas pessoas. No caso de um jovem se apaixonar por uma IA, isso pode levantar questões sobre como as empresas desenvolvedoras devem abordar a responsabilidade e a transparência no design de suas inteligências artificiais. O que você acha dessa questão? Bom, eu estava lendo a reportagem, estava dizendo que a empresa, segundo a mãe, do filho, programou o chatbot para se passar por uma pessoa real, um psicoterapeuta licenciado e um amante adulto, resultando no fim que foi o que aconteceu, o jovem tirou a própria vida. Você acha que realmente isso faz sentido ou na verdade a mãe só quis defender o filho a qualquer custo? Porque pelo que eu vi aqui, o filho também ele tinha problemas mentais, tinha depressão, ansiedade, etc. Essa é uma situação bem complexa. Se a empresa programou o chatbot para se passar por uma pessoa real e oferecer suporte emocional ou romântico, isso levanta questões éticas sobre a responsabilidade da empresa em criar limites claros para evitar confusões e possíveis danos emocionais aos usuários. Por outro lado, é compreensível que a mãe queira encontrar uma explicação para a trágica perda do filho. Os problemas de saúde mental pré-existentes do jovem certamente também são um fator importante a considerar. Em última instância, o caso destaca a necessidade de regulamentação e práticas éticas no desenvolvimento de inteligências artificiais, especialmente aquelas destinadas a interações sociais. Mas nesse caso eu fiquei na dúvida, porque eu vi até um comentário no YouTube sobre isso. Por exemplo, se o rapaz estivesse apaixonado por uma menina de verdade, a menina seria culpada por dizer também sinto sua falta e ela meio que ignora ele, porque o que aconteceu, pelo que eu tô entendendo, é que o rapaz, por ter esse problema mental, ele foi altamente influenciado. Então, se fosse uma pessoa real, provavelmente ela não levaria a culpa. Então, por que a gente deve culpar a IA? Essa é uma ótima pergunta e vai direto ao ponto das responsabilidades e diferenças entre interagir com uma pessoa real e uma inteligência artificial. Quando lidamos com pessoas reais, há uma expectativa de que ambas as partes entendam as nuances das interações humanas, incluindo sentimentos, responsabilidades e consequências. No caso de uma IA, responsabilidade recai sobre os desenvolvedores que programam e implementam a IA. Eles têm o dever de garantir que a IA não seja percebida de forma que possa causar dano emocional ou confusão aos usuários. Por exemplo, se um chatbot é projetado para se passar por uma pessoa real, isso deve ser claramente comunicado aos usuários, junto com informações sobre os limites e a natureza fictícia da interação. Assim, a questão não é apenas sobre culpar a IA, mas sobre responsabilizar quem cria e controla a IA para garantir que sejam tomadas medidas para proteger os usuários de possíveis danos. Mas aí é que tá, porque o jovem ele utilizava o site Character IA, E nesse site, fica claro que você vai conversar com uma IA voltada a um personagem. No caso, ele escolheu um personagem de Game of Thrones. Então, aquilo já era estabelecido antes. Então, aí eu pergunto novamente, não é nem questão da IA ser culpada. O que a empresa ela poderia fazer para não tomar um processo? Porque eu realmente não vejo a empresa perdendo um processo como esse, entende? Entendi. Se o uso do site já deixa claro que se trata de uma IA e o jovem sabia disso ao iniciar a interação, responsabilidade da empresa seria minimizar o risco de mal-entendidos ou expectativas irreais. Aqui estão algumas medidas que a empresa poderia considerar para se proteger legalmente. 1. Transparência. Assegurar que a natureza fictícia e as limitações da IA estejam claramente comunicadas em todos os pontos de interação. 2. Avisos de conteúdo. Incluir avisos sobre possíveis impactos emocionais, especialmente para usuários com vulnerabilidades emocionais ou psicológicas. 3.
monitoramento e intervenção para identificar interações potencialmente problemáticas e intervir quando necessário para proteger os usuários. 4. Recursos de apoio. Fornecer informações sobre recursos de apoio emocional e mental, como linhas de ajuda ou profissionais de saúde mental. Embora a empresa possa não ser legalmente responsabilizada, essas medidas mostram um compromisso ético e podem ajudar a proteger. Nesse caso todo, você botaria, em termos de porcentagem, a culpa mais em quem? Nos pais, na criança? Na criança eu acho que é difícil, né? Porque é uma criança, é altamente influenciável. Ou na empresa? Nessa situação, é complicado atribuir culpa de forma direta, mas podemos considerar algumas responsabilidades em porcentagens estimadas. A empresa tem uma grande parcela de responsabilidade, considerando que criou e disponibilizou uma IA, que mesmo com avisos pode influenciar emocionalmente usuários vulneráveis. 2. Pais. Tem um papel significativo na supervisão das atividades online dos filhos, especialmente se eles estão cientes de suas vulnerabilidades emocionais. 3. Jovem. Embora seja difícil responsabilizar totalmente o jovem devido à sua condição, ele também tem alguma responsabilidade por sua própria saúde mental e suas escolhas. Justo, aí eu tava vendo um comentário, queria que você até acrescentasse sobre isso, sobre a questão da gente tratar a IA como ser humano, né? Tipo, isso tá acontecendo muito. Eu tava vendo um comentário e ele falava, casos assim serão cada vez mais frequentes. O Japão, por exemplo, já tinha um monte de pessoas se relacionando com personagens de IA bem limitadas. Agora imaginem as IAs como as de hoje pra frente. As novas gerações principalmente terão esse problema, por terem maior imersão e por estarem na fase de suas primeiras interações humanas. Aí o cara comentou ainda, inclusive, particularmente, nunca converse com as IA dando bom dia, por favor, obrigado, para internalizar que é só uma IA, não ficar humanizando elas. O que faz sentido, né? Porque você pode até falar sobre isso, né? Existe um efeito sobre isso, o efeito Elisa, não sei se você já ouviu falar. Sim, faz muito sentido o que ele comentou, e isso está relacionado ao efeito Elisa. O efeito Elisa ocorre quando pessoas atribuem características humanas a programas de computador, como empatia ou compreensão, apenas porque o programa responde de maneira semelhante à conversa humana. Esse efeito foi nomeado após um programa de computador chamado Elisa, criado na década de 1960, que simulava um psicoterapeuta, levando muitas pessoas a acreditarem que o programa realmente entendia seus problemas. A alma humana pode se intensificar à medida que as inteligências artificiais se tornam mais sofisticadas e imersivas. Isso é especialmente relevante para gerações mais jovens e podem ter dificuldade em diferenciar Eita, que travada absurda. Bom, como vocês podem ver, deu para ter um bate-papo legal com a IA. Ela tem o ponto dela, né? Ela colocou a empresa com maior porcentagem de culpada. Eu colocaria os pais, porque nesse caso, realmente o garoto ele tinha um problema mental e era um jovem, né? Então, tipo, os pais eles têm esse papel de educar, de mostrar, né, os pontos, mostrar a questão, supervisionar a internet, né? Porque na internet você vê que tem de tudo. Tem tanto o lado positivo, tanto o lado negativo. E para os jovens hoje em dia está o super, ultra, mega acessível, né? Eu achei muito interessante os assuntos aqui dos comentários do vídeo do UOL sobre a notícia. Comentei com a IA. Comentei também sobre esse efeito Elisa, que eu já tinha visto em sala de aula, na disciplina de engenharia de software. É um efeito que realmente, tipo, vai se tornar cada vez mais real. É muito doido pensar que Black Mirror está cada vez se tornando mais realidade. Um caso desse bem triste é uma coisa que aconteceria facilmente no episódio de Black Mirror. Então vamos ver, né, o que o futuro nos aguarda. Comenta aí o que você achou desse caso.